Olá! O objetivo deste vídeo é estudar o capítulo 7 do livro de Daniel, que apresenta o sonho que ele teve no primeiro ano do reinado de Belsazzar, filho de Nabucodonosor, referente a 4 animais monstruosos. Este sonho é paralelo ao sonho de Nabucodonosor do capítulo 2, onde ele viu os impérios mundiais como partes de uma grande estátua, e assim mesmo com uma cabeça de ouro. O sonho de Nabucodonosor corresponde à visão profética dos impérios mundiais sobre o ponto de vista do homem. Aqui no capítulo 7, Daniel vê os mesmos impérios como bestas que emergem do grande mar ao ser agitado pelos 4 ventos do céu. Aqui se apresenta a visão profética dos impérios mundiais sobre o ponto de vista de Deus. Ventos que agitam o mar representam manifestações demoníacas que agem nas nações, levando-as a conflitos e guerras, de onde surgem os impérios mundiais representados por bestas terríveis. O entendimento desta profecia é de suma importância para o entendimento do livro do Apocalipse, onde, no capítulo 13, o anticristo surge como uma besta que emerge do mar, semelhante ao leopardo, com pés como de urso e cuja boca é como de leão, 3 dos animais presentes nesta profecia de Daniel. Vamos ao texto. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará,
e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Este foi o sonho. Vamos reapresentá-lo com figuras, para melhor fixar alguns detalhes. Daniel viu 4 animais diferentes que subiam do mar agitado pelos 4 ventos do céu. O primeiro era como um leão com asas de águia. Essas asas foram arrancadas, e ele ficou em pé como um homem, e recebeu o coração de homem. O segundo era como um urso, que se levantou de um dos lados, e trazia 3 costelas em sua boca, ao qual foi dito para comer muita carne. O terceiro era como um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e foi-lhe dado domínio. O quarto era um animal terrível, muito forte, diferente dos animais anteriores. Tinha dentes de ferro, unhas de bronze, tudo devorava e destruía, pisava o que sobrava, e tinha 10 chifres. Entre os chifres surgiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos chifres foram arrancados. Este chifre tinha olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Então Daniel viu tronos, e o ancião de dias se assentou. Tinha vestes e cabelos brancos, e o seu trono era como chamas de fogo. Multidões o serviam e estavam diante dele. Assentou-se para executar o juízo a favor dos santos, e os livros foram abertos. Depois de ver aquele chifre perseguir os santos e prevalecer contra eles, Daniel teve uma visão celestial do trono de Deus e do juízo de Deus sendo estabelecido para ser manifestado na terra. A expressão ancião de dias significa que ele existe desde a eternidade. Suas vestes são brancas como a neve, indicando sua pureza e perfeição. Seu cabelo é como a pura lã, significando autoridade e sabedoria. Seu trono é de fogo ardente. O fogo purifica, esteriliza e destrói toda a corrupção. Os livros que estavam sendo abertos aqui podem ter o mesmo sentido da abertura dos selos do livro em Apocalipse 6, a partir da qual vem o juízo de Deus sobre o anticristo. Então, por causa das palavras que o chifre proferia, o animal foi morto e o seu corpo foi entregue para ser queimado. Os outros animais não tiveram um fim tão repentino, mas tiveram uma sobrevida. Essa sobrevida dos demais animais não deve ser interpretada como correndo após a morte do quarto animal, mas após o fim de cada um dos respectivos impérios. O sonho de Nabucodonosor nos mostra que todos os impérios vão ser destruídos ao mesmo tempo por aquela pedra, que representa Cristo na sua vinda.
A sobrevida dos impérios babilônico, medo-persa e grego propicia o panorama de Apocalipse 13, onde o anticristo, liderando 10 reis, se levantará das nações com aparência de leopardo, com pés como de urso e boca de leão. Então Daniel viu alguém como o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, e este dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. É claro que esta cena é a mesma cena dita pelo Senhor Jesus em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino sobre todos os povos, nações e línguas. Seu domínio será eterno e o seu reino jamais será destruído. Assim como fizemos no estudo do capítulo 2, referente ao sonho da estátua de Nabucodonosor, vamos verificar na história a parte dessa profecia que já está cumprida e o que ainda está por se cumprir. O leão com asas de águia simboliza o Império Babilônico, que durou de 626 a 539 a.C. O leão é o rei dos animais, simbolizando a majestade desse império. As asas de águia simbolizam a rapidez com que o leão realizou suas conquistas. Este mapa mostra a região de abrangência do Império Babilônico. Os países atuais que fazem parte desta região são o Iraque, a Síria, o Líbano, Israel, a Jordânia e a Arábia Saudita. Note duas coisas: que Israel ocupa uma posição central na área de abrangência deste império. Segunda coisa, que todos os países atuais que ocupam essa região são islâmicos. O fato desse leão ter sido colocado em pé como um homem e ter recebido coração ou mente de homem pode ser um indicativo para nós que o anticristo há de se levantar de um dos países desta região da Babilônia, pois em Apocalipse 13:2 vemos que ele tem boca de leão. O urso feroz simboliza o Império Medo-Persa, que durou de 539 a 331 a.C. Menos nobre do que o leão, o urso ilustra a deterioração progressiva dos impérios, o que também é uma das características da estátua de Daniel 2. Este mapa mostra a região de abrangência do Império Medo-Persa, um pouco maior. O urso levantou-se de um dos lados, a Média. Depois veio a Pérsia. As 3 costelas na boca podem representar as 3 nações que os medos e persas tiveram que abater para dominar o mundo da época: a Lídia, ao ocidente, a Sítia, ao norte, e o Egito, ao sul. Em Daniel 8:4, vemos que o carneiro com 2 chifres, que também representa o Império Medo-Persa, dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Os principais países que fazem parte dessa região, além daqueles que compunham o Império Babilônico, são o Egito, a Turquia, o Irã, o Afeganistão e o Paquistão. Note 2 coisas. Primeiro, que Israel ocupa uma posição central na área de abrangência deste império. Segunda coisa, que todos os países atuais que ocupam essa região são islâmicos. O leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, simboliza o Império Grego, que durou de 331 a 64 a.C.
O leopardo é conhecido por sua rapidez e agilidade, o que retrata a rápida ascensão de Alexandre o Grande. A área de abrangência do Império Grego é semelhante ao Império Medo-Persa. As 4 cabeças simbolizam 4 generais que dividiram o reino de Alexandre em 4 depois de sua morte. Cassandro, aqui representado por verde, Lisímaco, aqui representado por marrom, Seleuco, aqui representado por bege, e Ptolomeu, aqui representado por roxo. Em especial, o Império Seleucida tem grande importância no livro de Daniel, pois a nação de Israel, que está por aqui, será conquistada por esse império, de onde surgirá um rei perverso chamado Antíoco Epifanes, que profanará o templo de Jerusalém, sendo por isto um tipo do anticristo. Esse reino terá sua sede na Síria, ao norte de Israel. Note a cidade de Antioquia, aqui no mapa, bem ao norte de Jerusalém. Por isto, no livro de Daniel, os reis seleucidas serão chamados de rei do norte. Os reis ptolomaicos, aqui ao sul, serão chamados de rei do sul. É dito que ao leopardo foi dado domínio. Isto pode ser entendido pelo fato da cultura grega continuar existindo até os dias de hoje, sendo a base da cultura mundial. Note também 2 coisas. Primeiro, que Israel, que está por aqui, ocupa uma posição central na área de abrangência desse império. Segunda coisa, que todos os países atuais que ocupam essa região são islâmicos. O animal terrível simboliza o Império Romano, que durou de 64 a.C. a 1918 d.C. Esse animal, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que tudo devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava, representa muito bem a força e crueldade do Império Romano. Note que a área de abrangência do Império Romano é bem maior que as demais. Na época de Cristo, o Império estava unificado, mas no ano de 396, ele se dividiu em 2 partes. O Império Romano Ocidental, que tinha sede em Roma, e o Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla. No estudo que fizemos do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 do livro de Daniel, damos maiores detalhes sobre esses impérios. Em relação ao Império Romano Oriental, note as mesmas 2 coisas. Primeiro, que Israel ocupa uma posição central na área de abrangência desse império. Segundo, que todos os países atuais que ocupam esta região são islâmicos. Quanto ao Império Romano Ocidental, aqui no norte da África também, hoje em dia, todos os países são islâmicos. Em relação à Europa, nós sabemos que ela está sendo fortemente islamizada. Os chifres representam o império do fim dos tempos. E foi esta a parte do sonho que mais perturbou Daniel, incitando-o a pedir mais esclarecimentos sobre o 4º animal, sobre os 10 chifres e sobre aquele chifre que falava grandes coisas, que começou pequeno, mas se tornou o mais robusto dos chifres, e que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, dando-lhes o tempo de possuírem o reino. Vamos então focalizar nesse trecho a partir do versículo 23. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços.
Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Vejamos então algumas características do império do fim dos tempos. Primeiro, será formado inicialmente por uma confederação de 10 reis, oriundos do resquício do Império Romano. Depois se levantará outro rei, inicialmente pequeno, que abaterá 3 reis, e se tornará o maior de todos. Por isso, será um reino dividido, como visto em Daniel 2,42, onde os 10 dedos são parte de ferro e parte de barro. Segundo a interpretação historicista, o chifre pequeno é um símbolo da Roma papal e está no passado. A interpretação futurista, por outro lado, aponta o chifre pequeno como o anticristo que irá surgir no futuro. Nós adotaremos esta segunda linha de interpretação. Aqui uma pergunta. Seriam os 3 reis a serem abatidos? A Síria, que é um país da área de abrangência do Império Seleucida? O Irã, que é um país da área de abrangência da Pérsia? E o Iraque, um país da área de abrangência da Babilônia? Uma vez que o anticristo, conforme Apocalipse 13, 1, 2, é semelhante ao leopardo, tem pés como de urso e tem boca como leão? Essa é apenas uma especulação, mas que eu acho que vale a pena a gente considerar. Este rei proferirá palavras contra Deus. Cuidará em mudar os tempos e a lei. E aqui mais uma pergunta. Seria essa mudança de lei a implantação da lei Sharia islâmica? Mais uma especulação que vale a pena a gente estar pensando. Este rei magoará os santos. Os santos lhe serão entregues nas mãos por 3 anos e meio, 42 meses. E isso é o que diz o texto de Daniel. Este será o período da grande tribulação. Isso nós podemos dar como certo. Olha lá em Apocalipse 13, 5, 7. Foi dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. Está vendo? A mesma coisa que diz lá em Daniel é repetido aqui em Apocalipse. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o desfazer até o fim. Olha lá o que está em Apocalipse 19 e 20, a mesma coisa. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E aqui em 2 Tessalonicenses temos esse texto maravilhoso. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aleluia. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, como está lá em Apocalipse 11 e 15. Glória a Deus. Neste ponto do estudo, é bom fazermos uma comparação dos sonhos de Nabucodonosor e Daniel. Então, nesta comparação, que nós vamos fazer dos dois sonhos, o sonho de Nabucodonosor e o sonho de Daniel, nós vemos então que o Império Babilônico, na estátua, corresponde à cabeça de ouro. No sonho dos animais, corresponde ao leão alado. O Império Medo-Persa, na estátua, corresponde ao peito e aos braços de prata. No sonho dos animais, corresponde ao urso que se levanta de um dos lados e tem 3 costelas na sua boca. O Império Grego, na estátua, corresponde ao ventre e aos quadris de bronze, enquanto que no sonho dos animais corresponde ao leopardo, que tem 4 cabeças e 4 asas. O Império Romano, na estátua, é visto através das pernas de ferro, enquanto que no sonho dos animais é visto como aquele animal terrível que tinha dentes de ferro, que tinha unhas de bronze e que tinha 10 chifres. O império do Anticristo é visto na estátua pelos dedos, que eram compostos de uma mistura de ferro e barro, enquanto que no sonho dos animais é visto como os chifres que se levantam da cabeça do animal. No sonho de Nabucodonosor, Cristo é visto como aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, que vem e bate com ímpeto nos pés de barro e de ferro, e que destrói toda a estátua. Cristo é visto aqui no sonho dos animais, é visto como o Filho do Homem que vem sobre as nuvens. O Anticristo, no sonho de Nabucodonosor, corresponde à própria estátua em si, que é destruída totalmente pela manifestação daquela pedra. Enquanto que o Anticristo, que é representado aqui pelo chifre pequeno, no sonho dos animais, ele é destruído na manifestação do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O reino eterno de Cristo, no sonho de Nabucodonosor, é visto como aquela montanha que enche a terra. O reino eterno de Cristo é aquele que é estabelecido pelo Filho do Homem, quando derrota o Anticristo, e ele vem para estabelecer o seu reino. Essas duas profecias, que tratam do mesmo assunto e se complementam, nos ajudam no entendimento da visão profética dos impérios mundiais. Elas nos fornecem importantíssimas informações quanto ao aparecimento do império do fim dos tempos, que está para acontecer em nosso tempo e que precederá a vinda de Cristo. Forte abraço e até o próximo estudo.